Então, boa noite a todos. Começamos agora mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Vamos começar, então, esse estudo com uma oração. Alguém gostaria de fazer oração? Eu posso fazer. Obrigada, Hélia. Então, vamos começar os nossos estudos com esta oraçãozinha que vai vindo devagarinho, com um pouco de relax, de calma, de tranquilidade, para sentirmos um pouco conectados conosco interiormente, com os nossos amigos espirituais, para que possamos uma vez mais beneficiar destes estudos na paz do Senhor. Todos os ensinamentos e todo este legado seja em proveito de nós, em benefício dos nossos amigos, das nossas famílias, do nosso planeta, do nosso mundo, das pessoas que estão por perto, das pessoas que estão por longe, que vemos e que não vemos, dos animais, toda a estrutura biológica do nosso planeta, do nosso mundo. Que possamos também abençoar os nossos amigos espirituais, os nossos amigos que estão a sofrer também, que estão a beneficiar também dos nossos estudos ao redor de nós. Possa ser uma egrégora pela paz, pela tranquilidade no mundo, pela paz que tanto é necessária ao nosso redor, no mundo, nas mentes de quem governa, de quem decide, nos momentos críticos do nosso planeta, onde há sofrimento atroz, onde há doenças, onde há todo este processo de sofrimento, de karma, de transmutação, na força e no sofrimento tão extremo, não é? Sejam abençoados, que sejam iluminados, que possamos contribuir de alguma maneira com estes conhecimentos maravilhosos, à distância, com as nossas vibrações, o nosso coração aberto, a nossa compaixão. Que os nossos amigos não possam estar no nosso estudo hoje, que sejam abençoados da mesma maneira que desejamos para nós, e que os nossos estudos sejam em favor da nossa paz interior e da nossa paz no mundo, que se estendam novamente para as nossas famílias, para os nossos filhinhos, para todas as pessoas que nós amamos. Que a paz e o amor do Senhor esteja connosco. Amém. Amém. Obrigada, Hélia. Então, vamos lá. Eu vou fazer o share aqui da onde nós paramos. Deixa eu voltar aqui na página. Bom, então, alguém lembra da história da semana passada? Leandro, você entrou aí rapidinho, você deve estar, não sei se você está dirigindo. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou dirigindo, então não vou poder falar muito não, sinceramente. Tranquilo, tranquilo. Bom, eu vou ler alguns parágrafos um pouquinho para cima da onde a gente parou, Sim, é melhor. só para gente relembrar um pouquinho, e depois aí eu posso passar a bola para alguém mais ler, se vocês quiserem. Tá bem. Então, eu vou começar aqui. Agradeço ao nosso Divino Mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus, possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus, assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca oriunda de um aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enfermeira, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer
que deva ser chamada à nossa esfera com urgência, para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea, na crosta, por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo, com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. Alguém lembrou aqui da história que estava acontecendo, do que eles foram, acho que eles foram ajudar, né, no desencarne de algumas pessoas, se eu não me engano. Peraí, que alguém está. Opa, fala, Leandro, você está conseguindo falar? Pode falar. Vou falar rapidinho. Pois é, a gente, na semana passada, a gente viu o caso dos 3 irmãos que o André Luiz, 3 dos 5 irmãos que o André Luiz foi para ajudar, né, a acompanhar a desencarnação. O primeiro foi Dimas, depois Fábio e essa irmã Albina, que eu penso que é o trechinho que você leu a respeito da Albina. E uma coisa interessante no caso da Albina é que havia muitos pedidos, havia no plano espiritual, tipo, uns pedidos ou a expectativa de que o tempo dela na Terra fosse estendido por mais alguns meses. Então, ao contrário dos outros 2 que já iam desencarnar não, sem muita demora, o tempo dela na Terra ainda ia ser estendida um pouco mais. Por motivos que ainda não foi claramente explicado até onde nós lemos, mas tenho certeza que depois, mais pra frente, vai ficar mais claro. E o interessante dela também é que ela era uma membra da igreja, da congregação cristã, ou seja, ela era evangélica e trabalhava na evangelização de crianças ou de jovens. Então, foi muito interessante ver esse aspecto, né, da espiritualidade que trabalha, né, em prol de todos, sem fazer acepção de religião, de credo, né, e nada mais. Então, foi muito interessante ver isso. Foi o que eu me lembrei agora da semana passada. Obrigada, Leandro. Era isso mesmo. Agora que você relembrou dos outros 2. Sim. Agora lembramos tudo. Que bom que você levantou a mão aí, mesmo que dirigindo, para falar. Então, tá joia. Então, eu vou continuar lendo mais um pouquinho. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos, em breve, larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. Prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo respondeu: não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, e cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos o velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia,
há mais de 70 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou. Assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhes as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, na glândula parátida ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcanti era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observados naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilizado, diz Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado, tem o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante atuação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta, a deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos como retribuição ao devotado amigo, pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente comentar só sobre, então, esse caso aí desse senhor Cavalcanti, né, que eles foram ajudar. Algumas coisas que eu notei, é interessante, que algumas, quando ele fala do hospital, né, como a gente já escutou em várias, já leu, já escutou em palestra espírita, várias coisas, vários livros, que falam muito do trabalho no plano espiritual em instituições de saúde, né, de hospitais, asilos, sempre onde tem trabalho, assim, né, de ajuda ao próximo, tem uma quantidade muito grande de espíritos trabalhando, não só de encarnados, como ele falou, mas também de desencarnados, né, e isso é bom, assim, é sempre bom a gente lembrar disso, que a gente nunca está desamparado, né? Mesmo você viu ele falando que a família pode ter esquecido, mas a misericórdia divina não esquece, né? Ninguém está desamparado, ninguém vai passar
pelo desencarne, sem o suporte do seu mentor, sem o apoio, né, da espiritualidade. Isso nos reconforta. Também uma outra coisa que achei interessante foi o fato dele falar que esse amigo aí, o Bonifácio, né, que estava ali do lado do Cavalcante, falou sobre as dificuldades, né, que as pessoas têm. Nesse caso, ele fala desse senhor que foi um homem muito bom, porém, ele não se preparou, vamos dizer assim, espiritualmente, está sofrendo muito com a possibilidade dele falecer. Então, ele está vendo que ele está doente, ele está vendo que ele está piorando, que a saúde dele está piorando, que ele está, talvez, na visão dele, ele está enxergando que a minha máquina de lavar começou a fazer um barulho aqui. Que ele está enxergando que ele pode ser que ele venha a falecer, então ele está sofrendo com isso, né? Então, isso é uma coisa que eu achei interessante também. E também o fato que o próprio mentor, o ajudante aí, Bonifácio, a pessoa que está ajudando ele, fala também sobre o fato de companheiros da família desencarnados que ficam indo e acabam atrapalhando, né, o desenlace dele, né, que deixa ele mais... como é que fala? Ele usou aí uma palavra que deixava... que ele está tendo dificuldade de manter-o tranquilo, porque os parentes encarnados ficavam assediando de modo incessante. Porque, às vezes, os próprios parentes desencarnados, eles estão numa vibração que eles não enxergam os mentores que estão ali do lado ajudando, né? Porque a gente sabe disso, né? Dependendo da vibração, da densidade que os espíritos estejam, às vezes eles não enxergam os mentores, né? Isso acontece muito em a reunião mediúnica, quando às vezes vêm espíritos desencarnados, e às vezes tem parentes ali do lado que estão ali para ajudar, e eles não conseguem vê-los, né? E às vezes uma mãe, às vezes um pai que está ali perto, às vezes eles não conseguem enxergar. E então é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho? Elia, por favor. Só achei interessante agora o que tu falaste do facto de, através da linha como é que se diz? Da linha condutora do amor, do afeto, efetivamente as pessoas podem estar próximas, os espíritos, e não se conseguem ver por causa da densidade de cada um dos corpos etéreos, não é? Portanto, não se conseguem ver. E é curioso que eu tive uma experiência na Tailândia, mas agora não me apetece falar nisso, mas que, assim, detalhes, não acho que seja interessante para o momento, mas que aconteceu isso, eu tenho a certeza que isso é assim. Essa história foi com o meu irmão, Ariana, com aquele que falou, sabes, na reunião, Sim, lembras-te? sim, Sim. sim. Eu, umas semanas antes dele comunicar, eu tinha sentido muito, assim, a presença dele, e ele a chorar e desesperado, e houve uma história ali que me fez também dizer, que me ilustrou o que tu estás a dizer, que ele não conseguia ver a minha mãe, pronto, assim uma coisa, foi assim uma coisa assim um bocado forte, não vale a pena estar a falar nisso, mas eu tenho certeza que isso acontece assim. É uma coisa Então. que há, e que também faz todo o sentido, mesmo que eu não tivesse essa experiência, faz todo o sentido, não é? Porque tudo é vibração, tudo é energia, agora depende também dos nossos sentidos, até mesmo dos nossos sentidos, não conseguimos abarcar tudo, não é? Sim, sim. Isso é E a gente não pode esquecer também que isso foi uma coisa que nós lemos no outro livro, falando sobre os espíritos os desencarnados, porque eles nada mais são do que seres humanos, então a gente está no mesmo barco, né? E exatamente. às vezes são pessoas que estão
tendo dificuldade de lidar com a própria condição ali de desencarnado, né? E aí tá vendo um familiar que está ali e fica ali do lado, né? Fica ali perto, dependendo. Às vezes eles mesmos não conseguem se desvencilhar dessa situação e acaba atrapalhando, né? Como foi o que está acontecendo aqui. É verdade. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ver onde Não que é a gente parou. isso chega-se à conclusão que não é por ser espírito, não é? E que está nos âmbitos deles e que haja uma espécie de comunicação e de interação, que eles são perfeitos ou que são muito diferentes de nós, não é? As pessoas, os espíritos, as pessoas desencarnam com um certo grau de consciência e um certo grau de. E assim continuam, não é? Pelo menos até um período de tempo, até não haver mais evolução para se prepararem para outra reencarnação, certamente, não é? Leandro, quer falar alguma coisa? Sim, quero só dizer, pegando no que você falou e também no que a Elia disse, a questão, né, da presença dos espíritos entre eles mesmos, não verem ou não sentirem a presença de outros espíritos, né? Nós sabemos que isso existe devido à diferença de vibrações, né, da energia vibratória, né, que estão em diferentes níveis e em diferentes faixas, né, e sabemos disso porque os espíritos já muito nos têm dito, né, então nós temos aprendido isso ao longo do tempo com os espíritos e com a doutrina, então isso explica muito o porquê desse fenômeno. E uma outra coisa que eu queria dizer também, que a Elia comentou agora há pouco, e me fugiu a cabeça o que era. Ai, Jesus. outro queria falar Daqui a pouco agora, você lembra, daqui a pouco você lembra de novo e aí você Sim. Mas ergue a já mão de fizeste, Leandro, mas já fizeste a boa ação dos estudos hoje, quando te lembraste de tudo no início, deixa lá. Pois foi. Olha, vou ter que deixar, porque me fugiu da cabeça agora o que eu ia falar, gente. Pelo amor de Deus. Não tem importância, Desculpa, depois viu? você fala na hora que você lembrar. Quando eu lembrar, eu falo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Aí a gente parou aqui. Então, aí eles se despediram do Bonifácio, né? E depois eles pararam num local lá no hospital, eu acredito, que estava tendo uma. Aqui estava. Aqui, ó. Quando nos despedimos, Bonifácio, vocês estão vendo aqui? Sim, sim. E quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Ok, então fala do plano espiritual, esse pessoal que está aí, né? Pelo que ele está falando aqui. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Ai, que coisa linda! Abraçou-nos um a um, com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos ao compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens, cercadas de prateada luz, permaneciam ali acariciando-a. Acercamo-nos da enfermeira respeitosamente. Seus cabelos grisalhos assemelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim.
A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerado amigo, disse a médium em tom comovedor, e estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz. E logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal. Afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos órfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento materno, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada. E após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho, todas as lições do bem e da verdade possíveis a seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus, e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, a pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face da circunstância, centralizou a mente nos círculos dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam a respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Olha, aí acabou aqui o capítulo 11. Olha, gente, só conversar um pouquinho antes da gente começar outro capítulo, aí eu passo a bola para alguém ler, se alguém quiser. Primeiramente, que coisa linda a gente ter aí um cameo do Dr. Bezerra, né? Aparecendo aqui no livro, fazendo uma ponta aqui maravilhosa no livro do André Luiz. E deixa nosso coração feliz, né, de a gente ver, escutar, ler, né,
esse É povo muito trabalha demais, é muito muito lindo. E dessa irmã, nossa, devia ser realmente uma alma muito, muito boa para imagina no momento da partida estar ali com ela, ninguém menos que o doutor Bezerra cuidando, amparando e ajudando nesse momento, né, da transição. Você vê até a alma mais, vamos dizer, preparada, ainda fica com uma angustiazinha na hora da partida, no sentido de preocupação, né, com as famílias, ou no caso dela, preocupação com as crianças, que ela trabalhava com crianças órfãs, né, e então, mesmo até a pessoa mais elevada espiritual. preparada, elevada, às vezes dá uma, né? São seres humanos, né? A gente entende que são seres humanos. Leandro, pode falar, lembrou? Lembrei! Lembrei. E olha, me lembrei por causa do caso dessa nossa irmã. Porque fazendo uma comparação com o caso do nosso outro irmão, como é que é o nome dele? Clarencio, né? É isso? Qual deles? O último que tá para desencarnar, mas que não tá aceitando bem a O desencarnação. Como é que é o nome Bonifácio. dele? Cavalcante. 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 Cavalcante, peço desculpa. Então, fazer uma comparação. Cavalcante está desamparado e triste, né? E aí talvez com certeza angustiado com a desencarnação, porque ele não tem nenhuma educação, vamos dizer, religiosa ou se preparou espiritualmente, ou seja, até então, até aquele momento, muito possivelmente na vida dele, ele nunca parou para considerar as possibilidades, né? Do que há além da vida, nesta vida, né? Do que há, o que o espera além dessa vida terrena, né? E foi só, né, no momento da doença, no momento de quando ele, né, se viu confrontado com a própria fragilidade humana, que ele começou a ponderar esses aspectos e, claro, ele não tem, né, a bagagem espiritual necessária para poder encarar essa mudança, porque é uma mudança, né, do status quo. Ele vai continuar vivendo, mas vai deixar de ter a vida terrena para continuar vivendo no plano espiritual. Então, sem ter ao sequer um mínimo preparo, né, para encarar essas questões, ele se sente angustiado. A nossa irmã, por outro lado, que é médium, está habituada com essa situação, sabe o que lhe espera, a angústia dela e a ansiedade, que provavelmente seria a nossa também, é em relação ao quê? A família, as coisas, né, as pessoas amadas que ela vai deixar, o trabalho talvez, vamos dizer, que ela desempenha aqui na Terra, né, junto ao centro espírita, talvez, ou junto à religião dela, né, pronto. Então, quer dizer, foi aquilo que você falou realmente, Ariane. Não é só porque a gente sabe disso tudo, que quando tivermos face a face, né, com o nosso caminho para a desencarnação, que nós também não vamos sentir essas certas emoções, né? E vamos sim, com certeza. Claro que talvez, e eu espero que quando chegar a minha vez de desencarnar, o meu nível de ansiedade e de preocupação seja bem menos do que, por exemplo, esse nosso outro irmão, né, que não tinha preparo nenhum, mas isso não faz de nós, espíritas ou evangélicos ou qualquer que seja a religião, menos fiéis e menos adeptos ou descrentes naquilo que nós professamos, né? Porque foi como você falou, é um sentimento natural humano, né? Que nós todos passamos. E vou parar por aqui para não me alongar mais, mas era isso só que eu queria dizer. Obrigado. Claro, Leandra, realmente o que você falou é muito viável, né? Nós somos todos seres humanos, dotados de sentimentos humanos, né? De sentimentos de medo e de é, é, angústias e todas as outras coisas que trazemos também de outras vidas e é difícil, né? A gente não consegue, não é porque a gente é espírita que a gente
aceita a morte assim como se uma coisa ainda a gente ainda tenha, né? Faz parte da a gente entende muita coisa e talvez não se desespere, talvez da maneira que se a gente não entendesse ou não tivesse nenhum contato com a doutrina, talvez seria muito diferente. Eu posso afirmar no meu caso que se eu tivesse, vamos dizer assim, desencarnado antes de eu ter contato com a doutrina, talvez teria sido uma desencarnação muito desesperadora, assim, sabe? Eu iria ficar muito desesperada e não que eu vou aceitar assim, né, como se fosse uma coisa banal, mas talvez o desespero não seja mais tão, né, não seja tão forte como seria se eu não tivesse contato com a doutrina. Pode falar, Hélia. Porque eu acho também que é normal, é humano, como tu disseste, é uma transição. É uma transição que implica deixar o que foi construído, uma experiência que efetivamente é importante de alguma maneira a se celebrar, mas se celebrar com sofrimento, porque nós sabemos que quando se aproxima a morte é sempre através de doenças, de sofrimento, é profundamente emocional, é uma experiência profundamente emocional para nós e para aqueles que amamos. Obviamente que essas coisas têm o seu peso energético, emocional, vibracional também. Portanto, eu acredito que essas transições, e depois também é assim, nós sabemos que não mudamos assim muito desde que desprendemos do corpo, nós continuamos a ser aquilo que somos aqui, só com o novo mundo, a nova situação, não é? Que também temos que encarar e fazer face a isso. E acho que tudo isso cria uma espécie de inquietação, porque há o elemento do desconhecido e há o elemento de desprender. Obviamente que isto em termos de timing cosmológico não é nada, mas para nós foi 80 anos, foi 50, foi 30, foi o que foi, não é? Portanto, e é uma cicatriz, é o que foi dito aqui no texto, são cicatrizes que podem mais ou menos serem mais ou menos iluminadas, não é? E outra coisa que eu também acho importante, acho assim uma coisa interessante eu tenho lido coisas e ouvido coisas do Divaldo e muitas vezes as circunstâncias em que ele também se deparou com isso, ele também fica com medo. Ele disse mesmo em algumas palestras que fica com medo, não vê a morte ali, mas quer ir para ali e não. Não E viu até o o Chico, a história até do o Chico do Chico, avião? Ele não até o Chico, ficou. sim, até o Chico, não, e outras coisas que, pois essa do avião, mas também outras coisas em palestras e conversas que eu lembro-me do Chico, naquilo que eu tenho ouvido, não é, estes tempos, que ele também tem medo, tinha medo, porque como era doente, não é, tinha momentos de muita fragilidade, também tinha medo, não é, tinha que ser então a inspiração, os espíritos maiores a acomodá-lo e a ajudá-lo, não é? É normal, é comum, Normal, né? Agora, parafraseando meu amigo Tato, eu espero que quando eu morrer, vocês todos estejam lá para me receber. O Tato Eu que sabia fala que você isso, ia falar isso. o Sabia Tato que que você ia falar isso. fala isso nas palestras dele, eu sempre dou risada. Fala, esse Tato é uma figura mesmo. Eu também gosto das palestras dele. Bom, É então tão vamos giro, lá, é um tipo pessoal, vamos engraçado. continuar. A gente tem ainda 15 minutos, dá para a gente começar o capítulo 12. Vocês querem que eu continue lendo? Ou você quer ler, Hélia? Então vamos começar este novo capítulo, não é? Que é o capítulo 12, é a excursão de adestramento, chama-se o nome do capítulo. Nosso orientador sediara-nos a tarefa da casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarece-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos nossos amigos nesta amorosa fundação. De facto, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida,
vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irana, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Que interessante isto aqui, não é? As luzes todas. Chegados à sala das reuniões populares, a nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os estimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes, tentando intensificar a conversação esclarecedora aduzi. Imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores do nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir, apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material. Estabelecia paralelo entre a Fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía a lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, havia somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão. Primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, aprendendo-me as indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemos-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz do mais alto. Satisfazemos necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases, escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria.
A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob um ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí, as concepções espirituais não se desenvolvem acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejando menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda a sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou um mestre. A maioria dos necessitados entraria em contacto com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando de loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Queres que eu pare aqui, é? Isso, vamos parar por aqui, que falta 5 minutinhos. Tem uma Então, explicação aí, muito claramente, não é? É que ela deu ao fato da estranheza em relação às crianças e aquilo tudo muito naif, não é? Acharam que havia ali sim, uma desproporção entre o corpo de ajuda e os recebedores, não é? Mas muitas vezes a nossa lição na vida também é assim, é quando se olha para uma pessoa ou uma situação, acha que aquilo não tem importância, que é algo de menos, mas que é através desse algo de menos e dessa importância que as searas acontecem, que as sementes se mandam assim, não é, para o terreiro e espera-se com o tempo e elas efetivamente têm uns percursos muito interessantes e frutíferos. E penso que é isso um bocado que é importante ressaltar, pelo menos que me fez ressaltar quantas vezes que nós achamos que não vale a pena, ou não vê, ou não quer, ou não dá, não tenho mais que fazer. Quer dizer, há ali uma arrogância comportamental muitas vezes nas pessoas que não ajuda muito essas situações às vezes mais delicadas, não é? E muitas vezes essas pessoas têm, como nós já sabemos e estudamos, e até pela própria vida, têm dentro delas uma luz extraordinária, umas possibilidades enormíssimas, não é? De expansão delas mesmas e do mundo, no sentido da iluminação, da grandeza espiritual. E são muitas vezes situações em que não parece, mas que no futuro criam raízes fortes e são muito imprescindíveis, quase às vezes. sim, claro. Foi isso assim que me lembrou de ler isto, foi isso assim mais que me ressaltou. Este tipo de Sim. lição ética, não é? Acho que foi isso. É. E acho que também a explicação, né, que foi dada aqui é também do valor que é dado a todas as pessoas que buscam estudar, aprender sobre o evangelho. Porque nós estamos todos num processo de aprendizado e é necessário que a gente passe por diferentes etapas. E existe situações, talvez, que que falar sobre certas
por exemplo, falar dessa parte mais espiritual, por exemplo, eu penso assim, aqui na Inglaterra, a gente sabe que a gente vive num país que é bem desligado, né, dessa parte espiritual. E você tentar falar sobre a parte espiritual com eles é muito difícil, eles são muito fechados ainda para isso, né? Então, todas as pessoas passam pelo seu processo e todos nós vamos chegar lá, querendo ou não, né? Mas eu achei interessante isso que a explicação que foi dada a respeito das outras religiões também, como é importante, porque cada uma na sua maneira é, está estudando, está aprendendo, e cada um da maneira que encontrando da maneira que é apresentada, e de grão em grão a gente vai chegando lá, né? Você não vê, ele fala também, tem uma explicação aqui sobre que nem todos os seguidores do evangelho vinham das camadas, das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, né? Então ele fala que o Simão Pedro e os companheiros resolveram abrir uma casinha simples de ajuda de socorro, né? De programa de socorro dos infortunados, e tal. Mas ao mesmo tempo existia uma outra parte, que era a parte, vamos supor, que Tiago estava levando, que era a parte mais ligada ao judaísmo, e foi importante essa parte também, porque sem o suporte do judaísmo ali, naquele momento do início do cristianismo, se não fosse, se Tiago não tivesse levado mais para essa parte do judaísmo, os judeus ali já teriam dizimado a casa do caminho, teriam fechado tudo, e talvez, não sei, a gente não sabe qual seria, né, o que iria acontecer com o cristianismo, que estava se iniciando ali. Então, sim. tudo tem um processo, tudo tem, né, uma maneira. Mas tudo tem um processo, tudo tem aquele velho clichê, não é? Que quando o mestre está pronto, quando o aluno, o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou quando as coisas não têm que acontecer, diz-se, não é? Assim, quando as coisas não têm que acontecer porque não são nossas, ou tudo tem o seu tempo. Isto aplica-se, não é? E aliás, acho que é muito importante nós, nesta sociedade tão corrida e tão neurótica, não é? Porque nós vivemos todos um bocado neuróticos, com medo disto e daquilo, e fazemos tudo por medo, quer dizer, a pessoa trabalha por medo de não ter dinheiro, é tudo, o medo é uma coisa que está muito instalado nestas gerações, não parece, mas está. E todos estes, agora já não sei bem o que é que ia dizer, olha, perdi-me outra vez, mas não. Sim. Bom, já são 9 horas, eu acho que agora chegou a hora de fechar. Mas foi muito interessante este pequeno capítulo. Faz uma pessoa refletir, não é? Muito também. Sim, é verdade. O Leandro saiu, eu acho que ele deve ter chegado na casa dele, ele foi estacionar, alguma coisa assim. Mas eu vou fechar, agora que já são 9 horas, eu vou fechar então com uma oração Ok. e agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estudo, pedir aos nossos mentores queridos que abençoem a nossa casa, a nossa família, nosso local de trabalho, o nosso grupo aqui de estudos, os nossos mentores, pedindo sempre que possamos levar esses ensinamentos conosco para o resto da vida, essas leituras que fazemos, as reflexões que fazemos, que possamos guardar no nosso subconsciente e colocar em prática também no nosso dia a dia, tantas lições de amor, de caridade, de compaixão que aprendemos, que possamos usar da experiência do nosso irmão André Luiz para nós, para a nossa vida, possamos utilizar dessas lições importantíssimas que estamos aprendendo para a nossa vida, para nos preparar para o momento quando formos retornar à pátria espiritual, que possamos também ajudar aqueles que estão sofrendo porque
tiveram que se despedir de entes queridos, amigos, familiares que retornaram à pátria, respeitando a dor, mesmo nós sabendo que a vida não acaba no momento da morte do corpo, mas que possamos respeitar a dor de cada um e ajudá-los da maneira que puder. E também pedir ao nosso mestre que abençoe a todos esses trabalhadores do plano espiritual que trabalham incessantemente para ajudar o plano material, seja nos hospitais, seja nos asilos, nas casas de repouso, nas nossas casas, nas nossas residências, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. É tão reconfortante pensar que em todos os pontos existe a ajuda. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que não existe local onde a luz do seu amor não chegue, não ilumine, não aqueça. Às vezes nós só precisamos abrir os olhos da nossa consciência, os olhos da nossa alma, e receber essa luz. E é isso, pedimos então licença para terminarmos aí o nosso estudo de hoje, e que assim seja. Amém. Amém.